Bem, gente, então, bom dia, viu? Bem-vindo a todos. Nós estamos, então, iniciando esse nosso terceiro encontro do projeto temático, né? E esse nosso projeto temático, que tem por título As Desigualdades Sociais em Saúde nos municípios sedes de duas metrópoles paulistas, né? Então, assim, eu queria lembrar que esse projeto, ele nasce dessa constatação que a gente havia feito, né, do que estava acontecendo no mundo, né? Então, o que a gente, e isso no nosso projeto, nós temos uma vasta literatura, né, que reforça essas observações aqui, que trouxeram essas observações. Primeiro, uma observação de ampliação no mundo desenvolvido das desigualdades sociais em saúde. E com não só da mortalidade, de vários outros indicadores também. Então, uma tendência de ampliação ou de manutenção dessas desigualdades. E, inclusive, alguma coisa muito séria, muito grave, que é de reversão até, de tendência, de declínio da mortalidade, não é nem desigualdade agora, do declínio da mortalidade no mundo, ela se reverter e começar a aumentar a mortalidade. E isso, nos Estados Unidos, isso foi observado, aumento do risco de mortalidade de homens brancos e de baixa escolaridade. Então, uma situação assim de reversão de expectativas, né, de aumento de desigualdade e de aumento até de taxas de mortalidade. No coração disso tudo, né, na explicação disso tudo, no cerne da questão, o que a gente tem é esse aumento da concentração da renda, que se seguiu a um período legal, que foi um período de 1920 até 1970, de redução da concentração de renda no mundo. Aí isso reverte, e aí os estudiosos vão mostrando que em 2010, a concentração da renda no planeta já tinha voltado aos patamares lá observados em 1910 e 1920. Bem, então, alguma observação? Tudo bem? Então, o que a gente tem, a situação no mundo, é de uma desigualdade, de uma concentração de renda absurda, né? Com 1% mais rico, mantendo a mesma riqueza que os outros 99% da população mundial detém. E isso concentrado em poucas famílias, em poucas pessoas, né? Bom, junto com essa concentração da renda, a gente com 700 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, né? Então, assim, é um contraste brutal. Junto a isso, nós tivemos a crise econômica de 2008, que afetou muito vários países europeus, e que ensinaram muito em relação às implicações das políticas de austeridade fiscal, o que é que aquilo estava implicando em termos de saúde e em termos de desigualdade. E também o que estava acontecendo nesse período em termos da concentração da renda, né? Bom, e no Brasil? Bom, Brasil, com essa situação profundamente desigual, um país profundamente desigual, ele está entre os 10 mais desiguais do mundo, mas se você pega a concentração da renda no 1% mais rico da população, nós somos os campeões, né? Então, o nível de desigualdade que a gente tem. Mas, apesar dessa situação de longo período de desigualdade, nós havíamos tido, nas últimas décadas, um avanço super importante no país, em termos de melhoria das condições de vida da população, de redução da população abaixo da linha da pobreza, de redução da fome, saindo do mapa da fome, avanço nos direitos dos trabalhadores e tudo mais. Bom, isso no país aí é interrompido em 2016 como um golpe que tira a primeira presidente mulher eleita neste país, né? Aquele impeachment que aconteceu e que mostrou rapidamente a que veio, né? Até o final do ano, a gente já tinha, estou só lembrando com vocês, né?
a aprovação da emenda constitucional 92, a emenda do teto, segurando gastos exatamente com saúde e com educação. Reformas trabalhistas com retirada de direitos, desnacionalização de riquezas, privatização de empresas, então, um processo horrível. Aí a eleição de 2018, com essa figura eleita, e com continuidade dessa política de privatizações e de perda de direitos. Bom, então, nesse cenário, nesse contexto, aí nós ainda somos surpreendidos, num certo sentido, né, com a pandemia de Covid-19. Então, vocês vejam, a primeira morte no Brasil, ela ocorre lá em 2020, né, 17 de 3 de 2020. Bom, ontem eu dei uma olhada nessa totalização, como é que estava, né? Nós continuamos, e esse lugar nós mantemos já há muito tempo, né? Terceiro lugar em casos no mundo, só ultrapassado pelos Estados Unidos e pela Índia. Mas estamos em segundo lugar nas mortes, só ultrapassados pelos Estados Unidos. Mas estamos em primeiro lugar na taxa de mortalidade por Covid. Porque a nossa taxa, 289 por 100 mil habitantes, é maior do que a taxa americana. Então, nos países de tamanho médio ou grande, nós somos o que tem a maior taxa de mortalidade. Alguns países pequenos, eles acabam, porque tem uma população muito pequena, um cluster, uma coisa, acaba elevando essa taxa de mortalidade nesses países, né? Bem, então, a Covid, né, ela, no Brasil, ela teve um impacto, assim como no resto do mundo, mas no Brasil ela teve um impacto bastante forte, né? Então, nessa pesquisa aqui que fizemos, junto com a Fiocruz e com a Universidade Federal de Minas Gerais, a gente pôde ver o que estava acontecendo em relação ao isolamento social, quem que estava conseguindo fazer o isolamento social, quantas pessoas que continuavam trabalhando normal, saindo para trabalhar, então, dos adultos brasileiros, 24,1% saindo para trabalhar, esse percentual maior entre os adultos, mas ainda entre os idosos, 10,3% de pessoas com 60 anos ou mais tendo que sair para continuar trabalhando. Bom, isso teve um impacto importante na renda dos brasileiros. Então, a gente observa aqui que alguns segmentos foram privilegiados. 36% dos adultos brasileiros tiveram a sua renda mantida, 25% continuaram trabalhando e trabalhando em casa, mas uma boa parte teve redução da renda, alguns com muita redução da renda ou perdendo completamente a renda, e alguns perdendo e ficando sem trabalho. E isso afeta muito mais presente no segmento mais pobre da população. Então, a gente teve uma ideia, né, uma mensuração, tem várias, só estou utilizando o resultado da nossa própria pesquisa aqui, né? E isso nos afetou profundamente, nos afeta profundamente, né? Então, 40% dos adultos brasileiros dizendo se sentir sempre ou frequentemente triste, deprimido, 52% nervosos, irritados, né? E isso afetando mais as mulheres e afetando mais os adultos mais jovens, os idosos mais resilientes em relação a esses aspectos. O nosso sono foi profundamente prejudicado, né? Quem tinha problema de sono, em 48% tiveram piora do problema de sono. Quem não tinha problema de sono, 43% passou a ter problema de sono. E isso, de novo, afetando mais as mulheres e afetando mais os mais jovens. Mas essas questões aí, elas afetaram mais, a tristeza e o nervosismo afetou mais os segmentos mais carentes da população.
de menor renda, de menor escolaridade, com menor tamanho de domicílio, né? E aqueles que sofreram maior perda de renda durante a pandemia, né? Então, essa questão do impacto, então, da pandemia, né, no Brasil e no mundo, eu recomendo para vocês a leitura desse documento aqui da Oxfam, que foi de janeiro deste ano, O Vírus da Desigualdade. Então, nesse documento, olha, com inúmeras referências bibliográficas, um monte de informações, as informações todas referenciadas, tá? Então, o que esse documento mostra, eu trouxe alguns aspectos desse documento, o que esse documento traz no sentido de que, espera lá, eu acho que eu pulei, não. No sentido de que os mil maiores bilionários do país, eles tiveram, no início da pandemia, alguma redução, em 9 meses já tinham recuperado o seu patamar de riqueza e o aumento da sua riqueza. Eles também mostram, com dados, que o aumento da riqueza dos 10 maiores bilionários do mundo seria suficiente para impedir que caíssem na pobreza aqueles que estão caindo por conta da Covid, por conta da pandemia. E seria suficiente, mais do que suficiente, como eles afirmam, para fornecer vacinas para todas as pessoas do mundo. Então, mostrando, gente, o tamanho que é a concentração da renda no mundo. Também mostrando essa desigualdade, o impacto diferenciado da pandemia, né? Nos Estados Unidos, fizeram a estimativa de que 22 mil mortes de imigrantes latinos e da população negra seriam evitadas se a taxa de mortalidade por Covid fosse similar à dos brancos. E mostra também que a perda de renda, que a perda de ocupação, ela foi maior, está sendo maior entre as mulheres do que entre os homens, né? Então, mostrando esse impacto também diferenciado no mundo. E, nesse documento, eu destaquei alguns aspectos que eles chamam a atenção. Um deles é este aqui, que a pandemia, quando ela ocorre, ela já se dá num contexto que havia uma redução crescente dos direitos humanos no mundo. Em pelo menos 111 países do mundo, os governos estavam silenciando a dissidência e limitando a atividade da sociedade civil. Ou seja, a pandemia chega, como nós vimos aqui no Brasil, já num quadro muito sombrio, né, em vários outros aspectos. Durante a pandemia, o espectro da fome se espalhou em países de renda média, como a Índia e o Brasil, e também em um país de renda alta, como os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e que toma para si a liderança de uma tal de democracia que eles teriam, né? E nos Estados Unidos, cerca de 29 milhões de adultos registrando em julho de 2020 que suas famílias, às vezes ou frequentemente, não tinham o suficiente para comer nos 7 dias anteriores. Enquanto 1 em cada 10 pessoas vai para a cama com fome, as 8 maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo pagaram mais de 18 bilhões a seus acionistas entre janeiro e julho de 2020. Então, assim, eu trouxe esses dados para chamar atenção para o quadro que nós temos e para também estimulá-los. É muito rico esse documento, vale de fato a pena ver. Bem, então, é nessa situação sombria, né, que nós tínhamos proposto o nosso projeto
E ainda uma situação que o agravou, essa situação da desigualdade, que foi a chegada dessa pandemia do Covid, né? Então, mais do que nunca, esse projeto, as nossas análises, aquilo que a gente puder analisar e detectar de desigualdade, é muito importante, inclusive para posterior e para um segmento do monitoramento disso, né? Então, lembrando, né, quais são os nossos objetivos do projeto, onde é que a gente está focando, onde é que a gente se propôs a focar. Primeiro, analisar as desigualdades sociais em saúde com base nos nossos últimos inquéritos, que era o inquérito ISA Capital 2015, o ISA Camp 2014-15 e o que a gente imaginava que seria o nosso ISA Camp 2020, né? Monitorar essas desigualdades sociais em saúde, analisando o que aconteceu entre os diferentes inquéritos que nós realizamos. Está incluído como objetivo do projeto temático a realização do inquérito ISACAMP 2020, que agora é 2022, esperamos que, de fato, consigamos realizá-lo em 2022. Além disso, a gente propôs também analisar as desigualdades sociais na mortalidade, tanto em São Paulo quanto em Campinas. Analisar expectativa de vida também. E analisar as desigualdades sociais na incidência e mortalidade por neoplasia em Campinas, tendo por base o renascimento aqui do registro de câncer de base populacional, né? Então, esses são os objetivos do nosso projeto. E, então, nós vamos ter, durante esse encontro, a apresentação de vários estudos que estão sendo desenvolvidos, dos vários estudos que estão rapidamente apresentados aqui e que vocês vão assistir durante o evento, né? Então, nós temos um conjunto grande de trabalhos da Margarete, dos alunos da Margarete, né, sobre qualidade de vida, solidão, felicidade, né? Então, a gente tem aqui a Donatila trabalhando com o impacto de Lerdort na qualidade de vida relacionada à saúde, a Tainara, que trabalhou com solidão e tabagismo, né? Tem a Cecília, aluna minha, que também trabalha com a questão do impacto na qualidade de vida relacionada à saúde. Um grupo grande aqui, com a Margarete, trabalhando com a saúde bucal, inclusive a defesa de tese, né, que nós tivemos recentemente, em novembro, da tese da Lívia, que é a boca travada no racismo, né, com vários aspectos da desigualdade racial sendo analisada. A Bruna também trabalhando com bruxismo, uma coisa que, um trabalho muito interessante, expectativa de vida sem edentulismo. Isto daqui, o nosso inquérito propicia, nos dá chance de analisar, né? Vamos ver que tem bastante coisa. Deficiência física, o Samir coordenando essas análises, né, que temos feito sobre a questão de deficiência. A Donatila também ajudando muito o Samir na análise aqui em Campinas. A Vivian trabalhando com a Margarete, trabalhando na questão de saúde dos adolescentes, né, doenças crônicas, trabalhando também com o uso de serviços dos adolescentes e uso de medicamentos. Então, vários trabalhos aqui. A Patrícia com a Margarete trabalhando com atividade física. Temos também uma parte grande de padrões alimentares, das questões de alimentação. Então, aqui a Laís, com vários trabalhos, ela vai nos apresentar. A Renata, que não vai conseguir apresentar, também em relação ao cálcio, né, ingestão de cálcio. Tem também a Carolina e a Mariana, alunas da Ana Clara, que também desenvolveram trabalhos nessa linha. A Thaís, que vai nos apresentar também. Aí a gente tem a parte de envelhecimento ativo, que é uma parte que foi muito trabalhada, está sendo trabalhada pela Nilciane. A Marilane, que também está trabalhando com a questão da capacidade funcional de idosos, né? Desigualdades em comportamentos de saúde.
A Laís está trabalhando nessa questão também. Aqui eu estou mostrando primeiro o do Isacamp, tá? Agora, então, da mortalidade em Campinas. Então, a Samanta está trabalhando com a mortalidade, ela vai nos apresentar resultado. Da parte de neoplasia em Campinas e de desigualdades, a Maria do Carmo já trabalhou bastante nisso e vai também nos apresentar. E aí nós temos a coorte do Isacamp, que é um projeto da Margarete, e aí tem alunas trabalhando com isso, a dona Tila, a Patrícia, que também vão ter oportunidade de nos apresentar. Na parte de mortalidade em Campinas, a gente tem os boletins, que a gente vai ter apresentações, né, nesse evento. Em São Paulo, nós temos um grupo trabalhando com a mortalidade, liderado pela Margarida, pela Cátia, pelo IDG, então já tem artigos já aceitos, né? Artigo sendo encaminhado, então tem vários artigos aqui. Expectativa de vida, a gente ainda está faltando desenvolver mais. E no ISA Capital, então, nós temos um grupo aqui importante trabalhando com o uso dos serviços de saúde. Nós vamos ter apresentações aqui de Camila, do IDG, da Elaine, também a Marília vai nos apresentar também. Então, a gente tem vários aspectos do uso de serviços de saúde do ISA Capital sendo analisados, também o acesso a práticas preventivas, também. Aí a gente tem, em relação a comportamentos de saúde, artigos em desenvolvimento, assim como com análise de doenças crônicas. O Samir também está trabalhando com a deficiência física no ISA Capital, junto a um grupo, né, de pesquisadores. O Bruno, orientando do Moisés, trabalhando com a questão da atividade física. Também tem estudos sobre a utilização de serviços odontológicos, pelo João Pérez. A parte de uso de medicamentos, com artigo já publicado pela Camila Monteiro, mas tem também do Felipe, artigo que está sendo trabalhado, que é um orientando da Karen Costa. Aí nós temos mais artigos do ISA Capital, da Tatiane, trabalhando com a questão da atividade física. A gente tem também a questão da Regina Fisberg, a qualidade da dieta e comportamentos alimentares de adolescentes. E tem o Reinaldo Giannini, trabalhando com seu grupo de alunos, sobre vários aspectos relacionados ao transtorno mental comum, e que a gente vai ter a apresentação aqui também no evento, tá? Só assinalar que a gente colaborou também nesse ano com análises da última PMS feita, né, com a PMS de 2019, e continuamos colaborando com as análises da pesquisa Convide Comportamentos, que é a pesquisa sobre o coronavírus, né, o impacto que é desse projeto aí, que eu já apresentei alguns dados agora há pouco para vocês, né? Bem, a gente tem agora uma tarefa importante, que é a realização dos nossos próximos inquéritos em Campinas e em São Paulo, né? Então, em São Paulo foi desenvolvido, foi elaborado um projeto, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, então, está sendo encaminhado isto, esperamos que dê tudo certo e que a gente consiga realizar. Em relação ao ISACamp, a gente está com a nossa amostra já sorteada, estamos super felizes de ter uma amostra já sorteada, e tem muita tarefa que nós precisamos desenvolver ainda em relação à finalização dos nossos questionários, né? Que blocos que a gente vai fazer domiciliar, o que a gente pode fazer por telefone, o que pode fazer por e-mail. Temos que propor um bloco muito legal sobre a pandemia, o impacto da pandemia, nesse nosso novo inquérito, né? Temos aí o livro também, que está já com financiamento assegurado para ele ser publicado. Isso é uma coisa que já foi trabalhada já do ano passado.
Em relação à nossa amostra em Campinas, nós replanejamos o processo amostral, então nós estamos tirando amostras de 3 estratos de áreas de Campinas, diferenciados pelo nível socioeconômico. Então, são o extrato de melhor nível intermediário e o extrato de pior nível socioeconômico. Aqui estão informações aqui sobre esses 3 estratos. E com base nas áreas de planejamento e gestão do município que foram criadas pela Secretaria de Planejamento, tá? Então, nós temos sorteados já 90 setores censitários, sendo 30 setores censitários de cada um desses estratos aqui. Bem, eu espero que o nosso próximo encontro do ano que vem possa ser desse jeito aqui, nós todos juntos e festejando, né? Tendo nossos convidados presentes e que a gente possa estar festejando como já fizemos nos encontros do nosso ISA. Esse aqui foi o 4º encontro do ISA aqui em Campinas. Gente, então, muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. A minha intenção era simplesmente recuperar quais são os objetivos do nosso projeto, em que contexto que ele foi proposto, o agravamento desse contexto em termos de desigualdades sociais, né? E um quadro daquilo que a gente vai ter no decorrer aqui do nosso encontro, ok? Então, muito obrigada. E passo a palavra para Margarete. Isso aí. Obrigada, professora Marilisa. Gente, bom dia. Então, agora, muito legal ver esse balanço, né, feito e as tarefas a serem cumpridas, que também nos dá aí um alerta. Enfim, mas foi muito bom, eu achei que é bonito ver, né, gostoso ver o que está sendo produzido, que vai ser ainda, só não é bonito ver aquela introdução, né? Infelizmente, que você apresentou muito bem, Marilisa, mas é um quadro triste, né? Mas então agora a gente vai passar para o lançamento, né, do Boletim Desigualdades Sociais na Mortalidade, que também um tema muito necessário e fundamental, né, para as questões de saúde, e que faz parte do projeto de monitoramento da mortalidade em Campinas, que existe desde o final dos anos 80, acho que é isso, né, Marilisa? Me corrija depois se eu estiver errado. O projeto, então, é uma parceria do CCAS, né, da Unicamp, com a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. E aí, para dar início ao lançamento, eu vou convidar novamente a professora Marilisa Barros, que é coordenadora desse projeto e é professora titular aqui no DSC. E a Marilisa, então, terá em torno de 20 a 30 minutos para a apresentação. E aí depois eu vou convidar a Mônica Macedo Nunes, que é coordenadora da assistência e atenção primária na Secretaria Municipal de Campinas, e o Adair Rolo, que atua na área de gestão e planejamento em saúde, aqui no Departamento de Saúde Coletiva e na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas também. Os dois convidados, então, terão em torno de 10 minutos cada um para trazerem comentários, né, sobre os resultados do boletim e a implicação desses resultados nas suas áreas de atuação, pensando nessa parceria, né, entre a academia e a gestão. E acho que teremos um diálogo bem interessante. Então, eu deixo a palavra com a professora Marilisa para a apresentação dos resultados do boletim e para discussão depois. Obrigada, gente. Bom dia novamente àqueles que chegaram a esse encontro. Então, nós pensamos em organizar e fazer o lançamento, né, desse boletim, nesse encontro, porque a ideia era fazermos o lançamento, como sempre fizemos, presencialmente. Era muito gostoso a gente fazer esse lançamento presencial, né? E aí ele tinha uma repercussão boa na mídia, inclusive, né? Com divulgação de resultados em jornais e tudo. E nós ficamos postergando, esperando o momento disso acontecer, não aconteceu, então nós achamos que o melhor era realmente a gente já fazer o lançamento, né, desses nossos 2 boletins. Então, a gente faz o lançamento hoje e amanhã é feito o lançamento do outro. E os 2 têm muito a ver com o tema do nosso projeto temático, que é a questão das desigualdades sociais, né?
Então, esse boletim aqui, ele é um boletim de número 58, né? Aqui nós temos a equipe que foi responsável pelo boletim, então nós temos o grupo aqui na Unicamp, com a Margarete, com a Samanta, Maria do Carmo, Ana Paula Bernon, e na secretaria, a Solange, que é parceira nisso de décadas, já tem mais de década, e a Juliana, que está aqui com a gente, e a Andréia também, né? Então, é uma parceria muito legal. Essa parceria vem, gente, desde 1989, né? Então, pelo número de boletins, vocês imaginam há quanto tempo que... E os boletins, eles, na verdade, cada boletim é relacionado a um tema. Então, em Campinas, a gente achou melhor fazer isso, né? Então, na verdade, cada boletim, e de acordo também com a necessidade da secretaria e tudo, o tema que está mais importando, né, em cada momento, o que está acontecendo, aí, então, com a produção. E esses boletins, quem tiver interesse, isso está disponível no site nosso, do CCAS, e no site da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que esses boletins, eles foram gerados também por conta dessa percepção de, como eu comentei há pouco, né, desse tremendo processo de concentração de renda que vive o mundo e que vive o Brasil, né? Que eu já comentei há pouco, para quem já assistiu, a situação de concentração de renda no mundo e no Brasil, que, infelizmente, nós somos dos países mais desiguais do planeta. E Campinas é a 11ª cidade entre as mais ricas do Brasil. Então, ela é uma cidade muito rica, é uma cidade que a gente gosta muito, né? Mas ela é essa cidade, ela tem em determinadas avenidas, você tem jardins floridos em avenidas, uma coisa assim que, sabe, é primeiro mundo, uma coisa linda que você tem aqui em Campinas. Mas você tem também a desigualdade profunda, né? E esse boletim, então, nesse boletim, o que nós fizemos foi analisar a desigualdade da mortalidade, considerando estratos de áreas da cidade. Essas áreas são as áreas de cobertura das unidades básicas dos serviços de saúde, né? De acordo com a vulnerabilidade social, utilizando o índice paulista de vulnerabilidade social. Então, aqui, das áreas menos vulneráveis, no rosa clarinho, as mais vulneráveis, que estão aqui no tom de marrom, e aqui vocês têm as áreas de abrangência de unidades básicas, então, que se localizam em cada uma dessas áreas aqui, né? E nós fizemos de tal forma ter mais ou menos 1/5 da população em cada um desses estratos. O que o boletim nos mostra é que, desde a pirâmide populacional, né, que você tem uma pirâmide populacional média da cidade, mas as médias da cidade, elas escondem as realidades diversas, né, que estão ali no território daquela cidade. Então, a gente tem, num extremo, né, os 20% de melhor nível socioeconômico, com uma pirâmide desse formato aqui, do extrato 1. E o mais pobre, o extrato mais pobre de Campinas, os outros 20%, né, mais vulneráveis, aí você tem esta pirâmide aqui. Então, vocês vejam o percentual de idosos que vocês têm no extrato 1 e olha o percentual de idoso que você tem nesse extrato 5. Então, as áreas de abrangência que cobrem esta população têm um perfil populacional completamente distinto das áreas de abrangência que cobrem esta população. Né? E aí nós temos as pirâmides intermediárias dos demais estratos, mas aqui eu queria era chamar a atenção para isso. Então, veja só, no extrato mais rico, menos vulnerável, o percentual da população com 65 anos e mais é igual ao percentual da população com menos de 15 anos. Okay?
Enquanto que no extrato 5, né, enquanto você tem 3,6% da população aqui com 65 anos e mais, você tem quase 30% com menos de 15 anos. Né? Então, é essa desigualdade que já pode ser muito verificada aqui em termos da pirâmide populacional. Né? Bem, a gente tem algumas informações aqui também, né, que mostram que essa desigualdade por vulnerabilidade social, ela também está relacionada com o percentual de responsáveis domiciliares com renda maior do que 10 salários mínimos. Então, há uma desigualdade profunda em relação à renda domiciliar per capita, em relação à proporção de favelas, né, de aglomerados subnormais dentro dessas áreas e renda baixa, né, renda inferior a 0,5 salários mínimos. Né? Aí, então, entrando na questão da mortalidade, né, que o boletim vai chamar a atenção. Vocês têm aqui o perfil da mortalidade, de causas de mortalidade no extrato 1 e o perfil de causas aqui no extrato 5. Como o extrato 1, ele é mais envelhecido, veja que o número de mortes aqui, em termos de número de mortes, é bem maior do que no extrato 5, né? Porque você tem uma população mais idosa, o que não quer dizer risco de mortalidade maior, pelo contrário. E, em termos do perfil de causas, o que chama atenção é o que a gente colocou em vermelho, tá? Enquanto que, naquele extrato mais pobre, o percentual de causas externas é similar ao percentual de neoplasias. Tá? Ele está em segundo lugar aqui na causa de mortalidade. Enquanto que no extrato 1, as causas externas, olha lá, estão com 6% apenas do percentual de mortes na população. O boletim, ele traz também a figura mostrando as taxas de mortalidade em cada um dos estratos de vulnerabilidade social, de acordo com a idade. E aí a gente, então aqui 0 a 9 anos, 10 a 19 anos e assim por diante. Então vocês estão vendo que a escadinha, ela é mais íngreme, ela é mais evidente aqui nos mais jovens, né? Vejam que aí nós temos aqui a razão entre as taxas do extrato pior, extrato 5, em relação ao extrato 1, para a gente ver o tamanho da desigualdade no risco de morrer em relação às idades. Vejam que entre as crianças é 70% maior o risco de morrer. Mas quando você chega no adolescente, isso passa para 4 vezes maior. Quando você está no adulto jovem, 4,5 vezes. Depois passa para 3. Ou seja, a desigualdade social, a desigualdade em vulnerabilidade social, ela afeta diferencialmente de acordo com a faixa etária daquela população. Então, os mais vulneráveis ao impacto dessa desigualdade no risco de morrer são os jovens. São os adolescentes, os adultos jovens. Né? Quando a gente vai chegando nos idosos, aí vocês estão vendo aqui, 70, 79 anos, é 60% maior o risco. É quase lá como uma criança, 70% maior o risco. Então, esse risco ficou menor. 80 anos e mais, na verdade, a gente está até vendo como se ele diminuísse aqui, né? Mas é que 80 anos e mais é a população grande aqui e ela é diferenciada. Entre os mais ricos, a sobrevida é maior, então você tem mais idosos. Tá? Então, é um problema aqui de ajuste. Né? Bem, esses dados aqui são do sexo masculino. E no sexo feminino, o que acontece? Olha que interessante a desigualdade agora no sexo feminino. Olha aqui nos adolescentes.
não tem aquilo que nós acabamos de ver nos homens, né? Aquela tremenda daquela desigualdade. Já aqui você já começa a ter mais, olha. Bem, então, aqui a gente tem as taxas das mulheres, né? Mas, nesta próxima figura, que não consta no boletim, ok? Mas nessa figura aqui, ela faz uma síntese dessas duas tabelas aí do boletim. Então, o que nós verificamos aqui é aquilo que nós acabamos de comentar, né? Que é o impacto da desigualdade social na mortalidade, ela é mais forte nos jovens do sexo masculino, onde o risco da mortalidade chega a ser 4,5 vezes o do outro estrato. Né? Depois, vejam que nessas outras idades, o risco é até superior no sexo feminino do que no sexo masculino. Tem muita diferença, mas ele se expressa com maior desigualdade no sexo feminino. Bem, aí, em relação a causas de mortalidade, onde é que essa desigualdade se expressa com mais força? Então, aqui, em relação à mortalidade infantil. Mortalidade infantil, para quem é jovem, não sabe o que era a mortalidade infantil no tempo que eu, Chester, Moisés, fizemos a nossa faculdade de medicina. Né? Uma coisa bárbara, valores muitíssimo elevados, uma desigualdade social brutal. Então, a desigualdade entre as taxas era enorme. Quando vocês olham aqui, veja, a mortalidade infantil entre os mais pobres, comparado com os mais ricos, dá uma diferença de 50%. Okay? Tem uma desigualdade, sim, que precisa ser combatida. 50% maior. Mas isso no passado foi enorme, ok? Então, aqui vocês têm em relação à perinatal. A pós-neonatal é um pouquinho maior do que a neonatal, 47%, aqui é 58% maior. E, no meu entendimento, isso daqui é uma conquista do SUS, é uma conquista dos serviços de saúde do país, que conseguiram, de fato, cuidar da gestante, cuidar do nascimento, cuidar das crianças, né, dar essa atenção e, de tal forma, reduzir de forma importante essa desigualdade que tem que ser monitorada com esse prejuízo que o SUS vem sofrendo, né? Precisamos de continuar monitorando essa desigualdade aqui. Em outras doenças, né? Então, a gente vê que a desigualdade vai se expressando de forma diferente, né? A doença isquêmica do coração, essas doenças do coração, no passado, elas eram consideradas doença de rico, doença de população rica, porque a gente tinha muita morte de pobre por doenças infecciosas e por outros tipos de doença. Hoje, o que a gente já verifica no mundo inteiro é que também são os mais pobres que são os mais atingidos por essas doenças também. Né? Então, veja, 73% maior o risco de morrer por doença isquêmica nos grupos mais pobres de Campinas, que moram nessas áreas mais pobres, em relação aos que moram nas áreas melhores. No acidente vascular cerebral, a desigualdade ainda é maior, um pouco mais de 2 vezes. E isso tem muito a ver com o cuidado que o serviço consegue dar, por exemplo, aos hipertensos, né? Ao controle da hipertensão que é conseguido. Em doenças respiratórias, vejam a escadinha aqui, 2 vezes o risco de mortalidade nos mais vulneráveis é 2 vezes o observado nos menos vulneráveis. Doenças do fígado, 2,4 vezes. AIDS, 2,56, 2,6 vezes, tá? E vejam aqui a AIDS, esse aumento exatamente, olha, aqui nesse segmento mais
pobre, mais vulnerável da população. Em relação a neoplasias, depois vocês vão ver aí a apresentação da Maria do Carmo, depois, né, que é um capítulo especial, né, porque tem muitos cânceres que a incidência é maior na população de melhor nível socioeconômico, né. Mas aqui, olhando em termos de mortalidade, vocês estão vendo que mama é o risco de morrer por câncer de mama ainda é maior nos mais ricos, né? Entretanto, próstata, o risco de mortalidade por próstata, olha, mais de 2 vezes maior aqui. Risco de mortalidade por câncer de pulmão, uma desigualdade de 13%. Colo de útero sempre foi essa desigualdade também muito importante, né? Vamos ver outras causas. Bem, o campeão afetado pela desigualdade é o homicídio, né? Então, as mortes por homicídio, veja a escadinha íngreme que você tem aqui e olha a concentração desses homicídios nesse segmento da população. Suicídio não, né? Quem corre tanto risco de morrer tem menos intenção de se matar, né? Deve lutar mais para sobreviver, né? Então, o suicídio é até menor, tá vendo? Então, o suicídio maior é no segmento menos vulnerável. Acidente de trânsito, olha aqui o gradiente nítido também de aumento, né? Com risco maior 3 vezes, ok? Queda é muito relacionado hoje à queda de idoso, né? A desigualdade é menor, 60%. Gente, então, em síntese, o que a gente vê em termos do impacto da desigualdade e da vulnerabilidade nas causas, ele é mais forte nos homicídios, no acidente de trânsito, 6,2, 3. Aí nós temos aqui AIDS, 2,56. Depois, câncer de próstata, o cuidado do SUS aqui, 2,3, né? E nós temos suicídio, câncer de mama, afetando mais os menos vulneráveis, né? E os outros com valores intermediários. E aí, gente, um dado que também não está no boletim, mas que a Maria do Carmo e a Samanta calcularam aí nesses 2 dias, para a gente olhar essa desigualdade em relação a sexo, ok? Porque aquilo que a gente viu agora é a desigualdade global na população, né? Aqui é o tamanho dessa desigualdade em relação ao sexo. Então, veja, a desigualdade no homicídio, ela também ocorre nas mulheres numa área mais vulnerável, mas é de 3 vezes. Nos homens, no sexo masculino, é de 6,6 vezes. E AIDS, essa desigualdade é especialmente entre as mulheres. Tá? Então, aí você tem 8 vezes, e nos homens não chega a atingir 2 vezes. Pô, ficou faltando aqui, viu, gente, a informação do azulzinho para o homem e do laranja para as mulheres, ok? Então, aqui é só para mostrar que também em relação ao sexo, essa desigualdade vai se expressar de uma forma muito diferente conforme a causa da morte que a gente está analisando. Bem, estes, então, são os resultados, né, apresentados por esse nosso boletim. Essa, como eu comentei, é a equipe nossa, essa parceria de longa data entre a Unicamp e a Secretaria Municipal de Saúde. Os nossos boletins estão disponibilizados nos sites. O boletim vai ter um QR Code também agora, para ele se modernizar, né? Então, ser acessado também pelo QR Code. E estaremos já no site da Unicamp, ele já está disponibilizado, e no site da Secretaria Municipal de Saúde, se ainda não está, também em breve ele estará disponibilizado para todos. Gente, então, muito obrigada. Margarete, já passo, então, a bola para você. Obrigada, Marilisa.
Muito interessante esses resultados, né? Eu vou convidar, então, a Mônica e o Adail para trazerem suas considerações. Talvez a Mônica primeiro, Adail, pensando que você é também da casa, né? Então, eu deixo a palavra com a Mônica e depois o Adail. E depois eu abro para a discussão geral, tá bom? Por favor, Mônica, obrigada por ter vindo. Imagina. Bom dia a todos e a todas. Acho que é um tema bem difícil da gente discutir no sentido dos nossos desafios, mas importante no sentido de propor políticas públicas para equacionar e melhorar aí essas desigualdades, né? Eu queria agradecer muito o pessoal da Secretaria de Saúde, da Devisa, que participa, né, em conjunto com o campo desses dados, desses boletins, e falar um pouquinho em relação ao que tem nos movido, né? Eu hoje estou na coordenação da atenção primária, né, a saúde, onde, de fato, a desigualdade é muito sentida, né, nas diversas unidades que nós temos, né, espalhadas pelo território. A gente tem tido um crescimento exponencial na região noroeste e sudoeste, onde a gente olha lá no mapa das desigualdades, a gente encontra que são os territórios com maior desigualdade, né? Então, posto aí um desafio onde as políticas públicas têm que olhar para essas regiões de uma forma cuidadosa e diferenciada. A gente tem discutido muito isso, né? A outra coisa para falar de desigualdades é que a gente tem o desafio de políticas públicas, de relações intersetoriais, da relação com todas os entes federativos, enfim. São desafios postos e que a gente vai ter que cada vez mais lidar com essa parceria aí de todos para a gente tentar minimizar essa situação, né? A saúde acaba sentindo isso de uma forma bem importante, né? Acho que foi ótima a apresentação, queria parabenizar a Marilisa, que nos traz aí um panorama fidedigno do que nós estamos vivendo, né? Mas essas desigualdades, como ela mesmo disse, isso já existia antes da pandemia, e a pandemia veio a nos trazer mais desafios e mais desigualdades em relação, essencialmente, à pobreza, né? Nós aqui não estamos falando de vulnerabilidade só, estamos falando de vulnerabilidade com um acréscimo muito importante em relação à condição social, à condição de vida, à moradia, à alimentação, enfim. É um pacote aí bem complicado, né? Mas também, né, a gente tem aí se esforçado, acho que o dia de hoje nos traz um ânimo, acho que a Margarete falou, né, de quantos projetos estão sendo desenvolvidos, com certeza vão poder nos ajudar e nos fazer repensar em algumas ações, particularmente que vão possibilitar aí lidar com essas dificuldades de uma forma mais integrada, né? Sempre agradecendo muito a parceria que a Unicamp tem com a nossa rede, com nossas unidades, acho que vocês estão dentro da nossa vida no cotidiano, né? E aí eu queria falar um pouquinho do boletim, né? Para daí passar para daí eu falar da parte acadêmica, da parte, né, de inserção aí dos nossos alunos e dos nossos territórios, né? Então, o boletim traz um pouco do que a gente já tem vivido e já tem colocado aí nas nossas pautas em relação às nossas necessidades em ações primordiais, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, com o acréscimo da vulnerabilidade social, isso nos traz uma afetação muito grande em relação à saúde,
porque onde a gente não consegue garantir os direitos básicos de alimentação, higiene, enfim, moradia, isso acaba trazendo repercussão nos nossos dados da saúde. A gente tem essa convicção, né? E aí, em relação aos dados apresentados, eu queria ressaltar, até estava conversando um pouquinho com a Ju, né, no sentido de pensar um pouco em algumas ações que a gente precisa, de fato, intensificar e que a pandemia nos trouxe cortes muito grandes, né? Principalmente em relação à continuidade do cuidado, né? A gente passou aí 2 anos com interrupções importantes nessa continuidade do cuidado e o que vai nos demonstrar também grandes agravos em relação às doenças crônicas, né? E aí a gente vai falar do que foi falado, da hipertensão, das doenças cardiovasculares, das doenças metabólicas e, essencialmente, dos cânceres, né, de maior incidência. Então, a gente entende que a gente tem feito essa discussão dioturnamente com a nossa rede e com os nossos serviços de retaguarda, no sentido de incrementar e, de fato, retomar de uma forma diferenciada, né, a atenção aos pacientes e aos doentes, né, aos doentes, olha, aos usuários das nossas regiões em relação às doenças crônicas. Isso é uma coisa que a gente tem discutido, tem feito várias discussões na atenção primária, na especialidade, junto com a vigilância, e insistentemente no sentido de a gente qualificar essa demanda e tratar de forma diferenciada os pacientes, os usuários de menor risco e nos territórios de maior vulnerabilidade. Então, isso a gente tem falado e discutido dioturnamente no sentido de implementar essas ações, né? Inclusive qualificando, e ajuda muito, né? Qualificando a informação, né, dos territórios em relação a tudo isso que nós vamos discutir hoje, né? Então, eu acho que isso nos traz aí uma ampla gama aí de possibilidades para a gente fazer projetos integrados e bem localizados, né? Eu costumo dizer que a gente precisa muito lidar com as diferenças, né? A gente é SUS, é universal e tem que cuidar de todos, isso a gente não abre mão. Mas também temos que cuidar de uma forma mais resiliente, mais intensa com as desigualdades. Não adianta a gente ver aí como que está a nossa diferença. Então, a gente vai ter que sempre olhar com esse olhar mais diferenciado. E aí, uma das coisas que eu queria, né, as coisas que a gente pensou aí em ressaltar, que também foi colocado, é que ainda a gente tem, né, uma maior violência nas regiões com maior vulnerabilidade, né, onde os homicídios acabam sendo aí um grande fator a gente ser a gente poder discutir, e volto a dizer, isso interfere em outras políticas públicas, né? Não só na saúde, mas a gente precisa pôr isso em pauta e precisa começar a discutir isso, né? E também em relação aos acidentes de trânsito, né? Que a gente, por mais que a gente tenha aí comitês, tenha discussões, todo ano fazemos, né, grandes ações em relação aos acidentes de trânsito, a gente vê que ainda tem uma mortalidade importante em relação a isso, né? E agora o outro desafio, né, que a gente tem posto, que tem aumentado muito, é em relação aos motoboys, né? Que a gente precisa, de fato, olhar para essa população e pensar junto aí como lidar, como trabalhar na promoção e prevenção, né? E a outra coisa, e com isso a gente vai ter que intensificar o que a gente já vem fazendo, mas as ações de educação em trânsito, de cuidado, para a gente poder aí melhorar, né? Em relação à mortalidade infantil, né, eu acho que
a Marilisa traz como ainda uma preocupação, mas um grande ganho da saúde pública do nosso SUS, né? A gente garantiu em todo o período da pandemia o atendimento, né, pré-natal, da puerpéria, a gente fez questão de, em nenhum momento, não estar presente, né, estar perto, toda a nossa rede para este cuidado, né, apesar que ainda a gente vai ter alguns desafios em relação à vulnerabilidade social, que a gente já está detectando, maior índice de desnutrição, enfim, nós vamos ter desafios aí postos que antes a gente tinha uma certa tranquilidade, vamos dizer, em relação a esses índices, né? E agora a gente vai ter que olhar para isso de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim, né? Então, acho que ainda a gente tem desafio, apesar de que, de fato, a gente tentou aí manter nesse tempo todo o atendimento a essa população. E outra coisa que a Ju traz, né, até vou falar da Ju, porque ela participa e acho que é um grande empenho nisso, que é o Comitê de Mortalidade, né, de investigação de óbito materno, né, infantil, e que isso nos provoca o tempo inteiro a cuidar disso, né, a ter ações, a olhar os casos sentinela, o que nós vamos fazer. Então, eu acho que esse comitê é um comitê essencial também para a gente conseguir qualificar e ter esses dados mais, né, cuidadosos aí, né, em relação a não termos nenhuma surpresa desagradável. A gente tem muito empenho nesse comitê, no sentido de fazer, inclusive, ações em relação ao que nos é abordado. Enfim, eu acho que eu não quero me estender, porque eu sei que o dia vai ser longo, mas assim, eu tirei algumas coisas, né, que eu acho que a gente precisa pensar com muito carinho, né? Então, eu queria reforçar a importância das pesquisas, da parceria, de a gente ter os dados fidedignos para conseguir produzir, de fato, ações desencadeadas dentro da necessidade do território e dos usuários, né? Então, isso, cada vez mais, acho que a gente tem que valorizar esses dados, tem que utilizá-los de forma dioturna, né? No sentido de a gente ter ações pertinentes, né, ao que nos é posto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar muito é isso, né? Acho que toda a parte acadêmica, como a parte de saúde, vai ter um grande espaço aí de possibilidades de discussão, de incrementos de projetos, né, que com certeza vão nos ajudar e muito a lidar com essas situações, né? Então, acho que a gente tem aí uma responsabilidade, né, no sentido de trazer esses dados, olhar para a dificuldade, mas também propiciar algumas propostas, algumas discussões que permitam que a gente, de fato, minimize aí ao máximo essa situação, né? Então, é outra coisa que eu queria ressaltar muito em relação a isso, né? E também o fortalecimento, né? Eu acho que a gente sempre que pode discutir que está num lugar onde a gente consegue qualificar a discussão, né, da saúde, de marcar presença e força na garantia dos direitos de saúde universal, né, do SUS, que a gente também tem sentido uma grande ameaça aí, né, nas nossas condições aí, acho que de financiamento, enfim, acho que a gente tem muito o que fazer, tem muito potencial para lidar com as situações mais difíceis, mas ainda precisa de um reconhecimento maior e de uma possibilidade de políticas que, de fato, implementem e garantam as ações essenciais às necessidades da população, né? Que não se transmitem só em cuidados, né? Mas sim a promoção e prevenção, a ter saúde, né? Não só a cuidar da saúde, mas a ter saúde, né?
é isso que todos nós almejamos, né? Então, eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer, né? E falar que estou muito feliz aí mesmo com tantos desafios, ter tantas possibilidades e projetos para a gente aí implementar. Vamos fazer esse inquérito da melhor forma possível, vamos estar junto, como sempre, participando, né? E podendo beber aí do que vier, no sentido de nos provocar a produzir projetos, propostas, para minimizar ao máximo essa desigualdade dentro do que nos é possível, né? A gente tem olhado muito para essas regiões, tem priorizado a construção, a implementação de unidades básicas, né, nesses locais, para a gente poder, de fato, estar próximo da população, garantindo acesso, né? Ainda temos muitos desafios, mas a gente não para de discutir novas unidades. Nós também vamos rever algumas áreas territoriais que estão muito complicadas em relação à assistência, né? Então, a gente quer, de fato, estar com assistência bem próxima à população e garantir o acesso, né? Porque essa é uma porta que sempre tem que estar aberta e qualificada para o atendimento da população, né? Nossa rede tem que garantir isso, né? Então, a gente vem aí tentando ampliar e discutir essa qualificação dentro da necessidade. A gente ainda tem muitas invasões, né? Muitos territórios que são desconhecidos, né, do censo, né? Isso é outro problema. Quando a gente fala de inquérito, eu tenho que também reforçar isso, que nós estamos com um censo muito defasado, né, muito ineficaz para a nossa realidade. Isso nos traz problema também, né, porque a gente fica com uma população escondida, né, do mundo, mas é uma população que a gente atende, precisa aí tá cuidando, né? Então, acho que era um pouquinho disso, né? Acho que, assim, é um tema que, se deixar, a gente fala horas, né? Acho que tem muita coisa para a gente falar. Mas quero mais ouvir do que falar. Então, em nome da Margarete, queria agradecer muito a todos, a Marilisa, que apresentou de uma forma belíssima, apesar de difícil ouvir o que ela nos traz em alguma parte, mas de uma forma belíssima aí as apresentações, né? Estou vendo aqui a Andréia, né, a nossa diretora da Devisa, que nos traz aí provocações o tempo inteiro em relação a isso que, né, que a gente está discutindo hoje, uma parceria enorme no dia a dia da gente, com as visas regionais, enfim, acho que a gente tem muita potência, né? Então, acho que precisamos avançar aí e cuidar de uma forma mais equânime e com mais dignidade para a nossa população, né? Então, muito obrigado, e agora passo para o nosso parceiro institucional, né, o Adail, para falar um pouco. Obrigada, gente. Isso mesmo. Mônica, obrigada pela presença, obrigada pela fala, é sempre muito bom ter a presença de vocês, ouvir, né, a visão. André, que bom que você conseguiu participar um pouco, obrigada por ter vindo. E, Mônica, a gente volta a falar daqui a pouco, né? Acho que dá tempo a gente ainda ter mais um diálogo mais aberto. E eu deixo a palavra, então, com a Adail. Adail, muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, Margarete, professora Marilisa. É uma alegria poder estar aprendendo, compartilhando com vocês esse momento, né, de situação de saúde, fruto da desigualdade, né. Eu queria primeiramente falar de onde eu falo, né. Eu falo de um clínico sanitarista, de uma experiência de gestão no nível local, hospitalar e no Ministério da Saúde, mais o âmbito da regionalização, e fala de uma posição também de professor, né, que hoje acompanho residentes, graduandos na atenção primária, né. Então, ver esses boletins, para mim, é sempre motivo de gratidão e parabenizar, né, a área do Departamento de Saúde Coletiva, que faz o inquérito de saúde, né, de Campinas, desde os anos 2000,
parabenizar essa parceria com a Secretaria de Saúde, notadamente com a área de Vigilância e Saúde, né, que tem mais de 40 anos, viu, Maria Elisa? Vocês começaram mais de 40 anos, 91 é o primeiro boletim, estamos em 2021, né, então é uma coisa belíssima ver essa parceria, esse trabalho integrado, né, e trazendo para a gente, para a área do centro de saúde, o microcosmo da desigualdade, né? Então, acho que é essa a relevância, né? A dor da população não sai nos jornais, né? Então, sai nas pesquisas, comprometidas com a vida, comprometida com os direitos de cidadania. Então, é uma alegria, né? Assim, eu fiquei muito impactado também com o trabalho da Comissão de Pobreza da Lancet, lançado em setembro de 2000, que eles denunciam com todas as formas, né, a exclusão, a perda de 20 anos de vida das populações de baixa renda comparado com as de média e alta renda, né? Eles fazem caracterizam tal da sindemia, né? Você tem a morte pela pandemia, a morte pela malária, a morte pela dengue, a morte pela violência, tem a morte pelas condições crônicas, né, que de fato, como a Maria Elisa ressaltou, impacta principalmente nos mais pobres, né. Então, a desigualdade da esperança de vida é um escândalo, é um horror no mundo, né, e o trabalho de vocês traz isso para o nosso quintal, né. Então, inclusive de 2015, que trabalha os fatores de risco, né, a gente vê como os fatores de risco são muito maiores, né, na população de baixa renda do que na população do extrato de maior renda, né. Então, de fato, é muito relevante. Outra coisa bacana que eu acho que o trabalho traz, e aí o grupo lá da Lancet também bate muito, é a crítica radical que eles fazem à concepção da OMS, né, de que doença crônica é doença de idoso, que doença crônica é doença da urbanização, né? E trabalho com o modelo 5x5, né? Então, 5 condições e 5 agravos, né? Então, cardiovascular, diabetes, doença pulmonar, doença mental, e poluição, álcool, droga, sedentarismo, né? Inatividade física. E não apontam a importância do Sistema Nacional, do acesso, da qualidade do Sistema Nacional e a situação de pobreza, né, como determinantes de alto impacto na desigualdade, na mortalidade precoce, né. Então, acho que essa discussão de que a pobreza causa mais morte cardiovascular também, além das infecciosas, além da violência, é muito relevante a gente ter o domínio público disso, a sociedade saber que uns efeitos colaterais da concentração da renda é a morte prematura, é o sofrimento desnecessário de grandes percentuais da população, né? Outro trabalho que eu achei muito relevante foi uma tese de doutorado do pesquisador da ANB, que ele traz dados da desigualdade econômica no país, né? É uma tese de 2015, 2017, ele chama Pedro de Souza, né? E ele analisou a concentração da renda no Brasil de 2026 até de 1926 até 2013, né? E ele traz um dado, assim, dados que são inacreditáveis, né? Você já falou, né? O percentual 1% da população brasileira detém quase 25% de toda a renda do país, né? É uma coisa assim escandalosa, um dos países mais desigual. Outro dado que ele traz é que os 1% mais ricos são os que menos pagam impostos, né? No geral, eles pagam de 3 a 7% de imposto de renda, comparado com a população assalariada, que paga de 10 a 27,5% tal, né? Então, uma desigualdade na questão tributária muito grande, né? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos na macropolítica do Brasil, né? Que é a iniquidade da reforma tributária, né? Hoje o imposto é centrado no consumo, o imposto é centrado no assalariado, e as grandes fortunas, né, os grandes lucros não pagam impostos. Isso é um dos problemas do nosso subfinanciamento do SUS, né? Outro dado relevante que ele traz
A apropriação do orçamento federal, né? O orçamento federal hoje, cerca de 40% dele é apropriado pelos rentistas, né? Então, a gente teve um orçamento federal 2020, que foi na ordem de 3,53 trilhões, né, de reais. Desses, né, 40% foi para pagar juros da dívida. Então, nós tivemos um pagamento aí de 1,38 trilhões para o serviço da dívida. Tivemos 4% para a saúde e quase 3% para a educação, né? O que dá cerca de 130 bilhões para a saúde, né? Se houvesse um movimento político societário de dobrar o pagamento da dívida pública, a gente teria cerca de 700 bilhões, né, ano para fazer investimento em políticas públicas, né? E, de fato, melhorar a urbanização, melhorar a opção para os jovens, melhorar o cuidado da criança, melhorar o cuidado do idoso, tal, né? Então, esse é um problema societário, né? Então, muito da desigualdade tem essa dimensão macro, né, que nos convoca, né, como cidadãos, né, como os democratas, como os cristãos autênticos, como humanistas, né, como os posicionados no campo da esquerda, para, de fato, empreender-se movimentos societários para atuar nessas questões macro que determinam toda essa dimensão da exclusão e da desigualdade no acesso de viver, na questão do viver e morrer precocemente, tal, com má ou boa qualidade de vida. Então, tem essa dimensão política, societária, que a gente não pode deixar de pautar, de reconhecer, e aí, né, ou seja, a luta contra a desigualdade e a pobreza e os efeitos dela, né, tem essa dimensão política macro que nos chama, como cidadãos, a participar de movimentos que procurem minimizar ou avançar no sentido de uma sociedade mais inclusiva, mais democrática, mais generosa e solidária com toda a população brasileira, né? Essa tese do Pedro também, ele aponta quais são os períodos de maior concentração de renda no país, né? Os períodos da ditadura Vargas, né, 1930 a 1945, ditadura militar, 1964 a 1985, e adesão, como a Marilisa lembrou, às políticas neoliberais, né, que aí você começa a ter uma super concentração de renda, um pouco conglomerados econômicos, famílias, e largo aumento da miséria, né? Bom, e nós, enquanto pesquisadores, como profissionais de saúde, como professores, o que a gente pode fazer naquilo que está na nossa governabilidade, né? Quais são os nossos possibilidades, de alguma forma, do nosso microespaço de atuação profissional, né? A gente poder reverter o tamanho dessa desigualdade, né? Eu acho que primeiro é isso que vocês estão fazendo, como pesquisadores, evidenciar o desfecho da desigualdade para a sociedade, isso virá de domínio público. A gente melhorar a nossa forma de comunicação com a sociedade para mostrar que esse modelo de desenvolvimento econômico, esse modelo de políticas públicas só causam sofrimento e dor para as pessoas, né? Acho que isso, o Isacamp e vocês estão de parabéns pela competência que tem feito isso, né? A gente tem que jogar mais farinha no ventilador no sentido do domínio público. Acho que esse é um desafio, né, nosso, de produzirmos conhecimento e pesquisa que revelam esses dramas, né? A outra questão, como professores, né? Aí eu tenho trabalhado com famílias vulneráveis em Barão Geraldo, já tenho 6 anos, tenho trabalhado na supervisão de médicos de residentes de medicina de família em áreas vulneráveis, como Ipauçurama, como o Bassoli, que fica lá no fundão da Noroeste, né? E aí eu acho que uma coisa muito relevante de fato, a gente pensar em arranjos da graduação dos cursos de medicina, e arranjos da residência médica, e arranjos da residência multiprofissional, que de fato reforcem o vínculo e a possibilidade de segmento longitudinal de coortes de famílias, de coortes de pacientes, né, durante toda a graduação, durante toda a residência, né.
Se a gente tivesse todo estudante de medicina acompanhando de 5 a 10 famílias, do primeiro ao 6º ano, se a gente tivesse todo o R1 de medicina de família e comunidade acompanhando cerca de 600 famílias no R1 e o R2, e acompanhar fazendo diagnóstico precoce, rastreio oportuno, fazendo gestão dos recém-nascidos, gestão das gestantes, gestão dos pacientes com câncer, né, dos pacientes com comprometimentos de doenças cardiovasculares mais avançadas, né? Então a gente conseguir, de fato, dar um impacto positivo. Hoje nós temos 20 centros de saúde com residência de medicina de família e comunidade, né? Dos 66, é quase 1/3, nós temos condição, de fato, inclusive integrado com a residência multi, são quase 80 residências multiprofissionais na nossa rede, ou mais até, se a gente juntar a residência multiprofissional da prefeitura com o uso da PUC e da Unicamp, esse número aumenta muito, né? Então, de fato, há a possibilidade de a gente trabalhar longitudinalmente nas áreas de maior vulnerabilidade e fazendo um cuidado adequado, né, com prevenção, promoção, cuidado clínico, reabilitação quando necessário. Eu acho que é um desafio que está colocado para a organização dos currículos, né? Outra questão que eu acho muito relevante é como que a gente pode, a partir das residências nos hospitais, né, e a residência os estágios nas unidades de urgência, emergência, a gente fazer articulação do cuidado, porque o evento agudo muitas vezes vai estar internado e tal, e esse paciente precisa da gestão do cuidado. Como é que os nossos residentes, os nossos internos podem, de fato, fazer uma articulação da continuidade de cuidado com as equipes de atenção primária, né? Isso nós temos meios tecnológicos hoje de TI que propicia, e tem o telefone, para, de fato, fazer a passagem do caso, né, da emergência, quando estabilizou, o caso da enfermaria, quando estabilizou, para o segmento na unidade. Acho que essa é uma questão de articulação do cuidado em rede, que está na nossa governabilidade, né? Outra questão é que aprender não só com a morte materna e com a morte infantil, a gente aprender também com a morte prematura por doença crônica, a gente aprender com a internação evitável. Então, a gente usar a sistemática do evento traçador para morte precoce, para internação evitável, como espaço de aprendizado com as equipes de atenção primária, com os residentes. Então, a gente levar os conceitos de vigilância e saúde para o nível local, para cada equipe do centro de saúde. Para mim, isso é de alta relevância, né? Enfim, eu acho que a outra dimensão que eu acho um desafio para a Unicamp, para nós da Unicamp, é radicalizar a regionalização. Seria muito importante que parte da atenção especializada secundária da Unicamp se referenciasse aos distritos norte e leste para garantir a integração do cuidado, e parte ficaria para a macro-região, para de fato a gente pôr linhas de cuidados quentes para garantir a sequência e a cogestão dos casos de maior gravidade entre atenção especializada e atenção primária. Então, né? São questões que eu acho que estão todas na nossa governabilidade e a gente pode localizar, né, principalmente onde a Unicamp está mais inserida, né, e a secretaria, né, com os outros parceiros, com a PUC, com a Mandic e outras áreas, essa articulação das referências regionais para a gente garantir a continuidade do cuidado. Enfim, acho que tem questões de âmbito da secretaria que são desafios históricos, né, Mônica, como a atenção primária está expandindo a sua cobertura, né? Teve uma expansão grande com o Programa Mais Médico do Brasil, agora está tendo uma outra expansão grande com o Programa Mais Médico Campineiro. Isso é bom, porque a gente enfrenta a desigualdade, né, dos adoecimentos da população das regiões mais periféricas, né? E outro desafio, acho que é a flexibilidade do horário de acesso, né? Como é que a gente faz, quando a gente estuda o perfil de utilização de centro de saúde, pelo caso agudo, gestante, criança e idoso, né? A gente, de fato, tem que ter uma flexibilidade de onde o povo está, né? E com equipes de atenção primária nas igrejas, nas fábricas, fazer rastreio, fazer roda de conversa sobre processo de saúde, doença e cuidado, fazer rodas de conversa sobre sofrimento mental. Então, a gente tem que
sair do centro de saúde para a comunidade, principalmente para as áreas de maior vulnerabilidade, ir para a escola, falar com o adolescente, né? Então, não ficar só reagindo à procura espontânea, mas também, de fato, a gente ter atuações mais integradas e radicais na comunidade. Margarete, passei um pouquinho do meu tempo, desculpe, tá bom? Mas estamos aí para conversar, tá bom? Para continuar conversando. É um tema que me mobiliza muito. Margarete, eu posso só falar um segundo? Você não fica brava comigo? Pois não, Mônica, fica à vontade. Depois eu... O Adail me provocou e eu acho muito importante, que é uma das coisas que a gente vem discutindo, é a implementação dos NASFs, né? Acho que eu não falei nada e eu acho que eles vão trazer aí essa possibilidade tanto da resolutividade da atenção primária, mas também de fazer discussões e ampliar a atuação dos serviços no território, né? Sair da casinha, né? E propor aí ações dentro do território com discussões mais ampliadas, né? Então, isso é muito importante que a Adail trouxe, eu acho que é uma das coisas que a gente também vem tentando fazer a discussão com essa equipe ampliada aí da atenção primária, nesse fortalecimento das ações territoriais, tá? Então, só isso. Tá ótimo, obrigada, Mônica. Adail, muito obrigada pela participação, pela fala. Realmente são muitos desafios, né? Tem hora que falta até o ar de pensar e ouvir, mas muito bom ouvir também pela sua experiência, né? Pela sua visão, e para a gente pensar, né? Programar, enfim. E eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer mais vezes, é um encontro que a gente tem que fazer mais vezes, né? Nós estamos no tempo exato, mas eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para conversarmos mais, talvez uns 5 minutos, a gente atrasa um pouquinho, 5 minutos, mas acho que tudo bem, vale a pena, se alguém quiser fazer algum comentário, levanta a mão. E... Andréia, por favor, Andréia, obrigada por ter vindo. Eu queria fazer rapidamente alguns comentários. Acho que o Adail e a Mônica já falaram bastante coisa. Bom, acho que eu quero começar parabenizando a qualidade desses boletins e falar da importância dessa parceria, que a gente realmente é muito bom. Mas, na verdade, eu até pedi a palavra para falar um pouquinho sobre algumas coisas que chamam a atenção, e uma delas foi acidente de trânsito, né? E acidente de trânsito, a gente está com uma política pública de investimento extremamente importante, que a gente tem um programa que chama Programa Vida no Trânsito, que o Devisa coordena, e a gente está trabalhando em parceria com o INDEC, SAMU, e todos os bombeiros e todas as concessionárias de rodovias. E especialmente essa semana, a Juliana pode complementar depois, nós fomos procurados pela Bloomberg, né, que é uma instituição de Nova York, que vem aí para redução de acidentalidade no trânsito. E a gente está começando uma parceria muito importante, né, visando realmente trabalhar com os pontos focais, onde ocorre ou mais atropelamento, ou mais acidente de carro ou de moto. A pandemia, ela trouxe algo que eu não sei, ela revelou, né, algo que eu não sei o quanto que vocês conhecem isso, já ouviram falar, mas os nossos dados mostram que com a pandemia aumentou muito a história de todo mundo pedir coisas por moto, né? E aumentou enormemente o número, assim, é campeão absoluto o número de acidentes por moto, né? Então, enquanto muitos estavam em casa, os motoqueiros estavam saindo de suas casas para ir levar as coisas para a gente que está... A gente não, né? Quem estava em casa. E, consequentemente, aumentou muito esse trabalho. É um trabalho extremamente precário. Nós tentamos por algumas vezes, inclusive, procurá-los, né, tanto para fazer PCR, para ver quanto que eles estavam se infectando, quando depois para vacinar,
mas nenhuma desses aplicativos coloca essas pessoas como funcionários deles e, consequentemente, eles não têm um cadastro, eles não nos ajudaram quase nada quanto a isso. Mas, enfim, a gente está instituindo essa política pública que eu considero que vai ser bastante relevante, né? Ainda mais agora que os dados mostram, né, a importância, a desigualdade na mortalidade, né? Que tem muito a ver com isso que eu estou falando, né? Quem se acidenta mais acaba realmente sendo as pessoas mais vulneráveis. Acho que era isso, não sei, acho que a Solange e a Juliana também fiquem à vontade para complementar sobre o nosso ponto de vista. Obrigada, gente. Tá ótimo, André. Obrigada mais uma vez, obrigada pela presença, pela fala. Acho que essas considerações de vocês realmente são bem importantes, né, para a gente pensar. Nós Margarete, só um momentinho, Margarete. Acho que se Solange, se Juliana, muito obrigada, viu, Andréia, pela tua presença, Dail, muito obrigada pela tua fala, acho que, e a Mônica também, muito interessante tudo isso, e, infelizmente, a gente juntou, né, esse lançamento dentro do nosso encontro, então, do encontro do temático. Então, a seguir, a gente tem a continuidade com as apresentações dos trabalhos, né, que estão sendo realizados no temático. Claro que todo mundo está convidado a assistir tudo, e tudo ficará disponível e gravado também para quem quiser, né? Mas a discussão é tão interessante, eu acho que a gente vai precisar de outros momentos para fazer reuniões sobre a questão dos boletins, viu, Andréia? Porque a gente, em relação a mortes por acidente de trânsito, e a gente tem alguns boletins feitos no passado, porque era uma preocupação grande, mas fizemos um especialmente de motociclistas. E foi junto, que a gente trabalhou junto com a INDEC, porque, inclusive, os dados da INDEC eram diferentes dos nossos. E no boletim a gente mostra por que os dados são diferentes, os deles, dos nossos e tal. E naquele momento já os motociclistas eram as maiores vítimas dos acidentes de trânsito em Campinas, né? Então, eu acho que é um outro tema que a pandemia, como você levantou, que a pandemia deve ter influenciado isso de uma maneira importante que a gente precisa registrar também, né? Enfim, assim, a gente tem muitas questões relevantes, eu não sei se Juliana, se a Solange gostariam aí de, ou Maria do Carmo e Samanta também, que ajudaram bastante nesse boletim, se vocês querem complementar com alguma questão. Para mim está tudo ok, acho que não tenho nada mais. Maria do Carmo? Não, eu só... Bom, primeiro, Marilisa, eu queria parabenizar pela sua apresentação. Como sempre, sim, muito boa, que eu acho que você consegue mostrar realmente o que tem importância, né, dessa informação e tal. E quero, assim, falar da minha satisfação, né, de participar desse projeto, desses boletins, musei de casinha, né? Antes eu ficava na casinha da secretaria, agora estou na casinha da Unicamp, mas, assim, fico muito satisfeita de continuar trabalhando, tenho envolvimento profundo, né, com a nossa rede, com o nosso SUS Campinas, então isso, quando a gente trabalha na pesquisa, eu fico muito envolvida ali com a nossa rede, né? Então, fico muito imbricada aí. Eu só queria isso, agradecer a oportunidade e falar da minha satisfação de estar participando desse projeto. Quero continuar participando desse projeto aí dos boletins. Vou acabar o doutorado, mas quero continuar participando. Também queria agradecer, né, a nossa oportunidade de participar desses boletins. Eu queria agradecer e agradecer a compreensão também, né, dos nossos tempos, que nem sempre a gente consegue caminhar para e passo, a gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, e vocês têm entendido bem essas coisas. E agradecer e dizer que sempre esses boletins trazem, apesar da gente sempre trabalhar com isso cotidianamente, mas fazer o boletim, ele nos revela, às vezes, coisas que a gente está sempre vendo, mas com outro olhar.
Eu acho isso bem importante. A gente vai... Eu já estou conversando com a Margarete, ela já vai me mandar os boletins, a última versão. Eu acho que a partir de amanhã, ou no máximo no começo da semana que vem, eles já vão estar no site da Prefeitura também para acesso de todo mundo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, Maria do Carmo.